Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler do 1 ao 9. Bem, diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Peço a Evódia e a Síntique que tenham o mesmo entendimento no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e com os meus demais cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Seja que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz que excede todo entendimento guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, e ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Mais uma vez com seus olhos fechados. Pai, nós te damos graças a Deus pela tua palavra, Senhor, e pela oportunidade que nós temos nessa noite de cultuar a Ti, ó Pai, através, ó Deus, da leitura, através, ó Deus, da exposição da Tua Palavra, através, ó Deus, do louvor, da comunhão e de tudo que nós fazemos aqui, ó Pai. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nessa hora, que o Teu Espírito possa nos conduzir, ó Pai, para a Sua vontade, para aquilo, ó Deus, que o Senhor quer falar com cada um de nós, ó Deus. Pois o Senhor, ó Pai, conhece o coração de cada um, a necessidade de cada um de nós, ó Deus. Não será o meu ouvido falar, não será, ó Deus, outra coisa a não ser o Senhor, a não ser o Teu Espírito, ó Deus, trazendo vida à Tua palavra, Pai. E que no nome de Jesus, nessa noite, sejamos agraciados por essa palavra. Amém. Amém? Amém, irmãos? Amém. Amém. Podem se sentar, ficar à vontade. Não muita vontade, não vocês dormem. Ficar à vontade e dormem. Então, esse texto, né, de Filipenses, é um texto bem conhecido nosso já. E como título eu coloquei aqui: a fé que entra na vida real. A fé que entra na vida real. E nosso objetivo é abordar o caminho de uma vida cristã guardada por Deus, mesmo em meio às pressões, aos conflitos e às ansiedades. É basicamente o que esse texto vai falar. E é basicamente o que a gente vive, não é verdade? Quantos sofrem pressões, conflitos e ansiedades? Eu acho que todos nós, em algum momento, temos que lutar contra isso. Amém? Então, nós falaremos sobre isso. Muitas pessoas tendem a encarar a vida cristã como um conjunto de regras chatas, difíceis de ser cumpridas, ou às vezes até retrógradas, né? Acham que já está ultrapassado. Quantas pessoas falam isso? Há quem diga também que é preciso cumprir os mandamentos para serem salvos, simplesmente cumprir. E não é isso que a gente entende na palavra. Porque nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se vanglorie, né? Porque é o que diz a palavra. Então, nós fomos salvos, sim. Isso vem com responsabilidade? Sim. Precisamos buscar uma vida cristã santa? Sim. Mas não é isso. Não é o achar que nós podemos comprar a salvação com os nossos atos que vai nos salvar. Essa carta de Filipenses, ela é marcada, logo no início a gente percebe isso, pela alegria. Mesmo escrita nesse contexto de prisão, que Paulo provavelmente ele estava preso na sua primeira prisão, a gente já ouviu falar bastante disso. Era uma prisão mais light, domiciliar, vamos dizer assim, se for trazer para a nossa realidade hoje. Depois ele vai para uma prisão bem terrível, daquele tipo masmorra fria mesmo.
Então ele estava com uma certa liberdade de receber as pessoas. Inclusive, ele vai dizer nessa carta que ele prega para os soldados ali, né? E muitos já conheciam o Senhor por causa dessa prisão. E é interessante que no capítulo 1, ele já demonstra na sua carta, que é aos Filipenses, que Cristo é maior do que as circunstâncias. No capítulo 2, ele basicamente mostra que Cristo é um modelo de humildade e unidade. No capítulo 3, Cristo é um alvo supremo que nós estamos buscando sempre atingir na nossa vida cristã, olhando sempre para Ele. E agora, no capítulo 4, ele traz algumas exortações para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida diária. Ele não são conselhos soltos, não são orientações que estão jogadas, mas são orientações profundas que ele traz para essa igreja, que mostra como nós podemos viver firmes, em paz, com a mente guardada em Cristo. Então, diante disso, vou fazer uma pergunta e a gente vai falar basicamente sobre 7 pontos. É um texto pequeno, mas dá para a gente separar por bastante pontos aqui. E quais são as orientações que Paulo nos dá nesse texto? Foi para a igreja de Filipenses, mas é para nós também. Que orientações Paulo nos dá nesse texto? A primeira orientação que Paulo nos dá é: permaneçam firmes no Senhor. Verso 1, ele diz lá: portanto, meus irmãos, a quem amo e a quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. Então, a primeira orientação de Paulo é: permaneça firme. E é interessante que essa palavra, no grego, significa estar firme, e ela é usada, olha que interessante, em casos de soldados permanecerem firmes na batalha frente ao inimigo. E é justamente a palavra que Paulo usa aqui, de forma que ele está, obviamente, nos dizendo para permanecer firmes diante das pressões, diante dos conflitos, diante das dificuldades que nós enfrentamos. E por que nós precisamos, irmãos, permanecer firmes? Por vários motivos nós precisamos permanecer firmes, não é verdade? A vida cristã, ela é baseada em permanecer firme. Aqueles que permanecem, aqueles que de alguma forma não desistem. Na quarta-feira eu falei aqui que tinha algo em comum entre todos os servos de Deus na Bíblia. Homens e mulheres, todos, eles não desistiram. Então nós precisamos permanecer firmes. Por quê? Primeiro, que permanecer firme em Cristo testemunha uma conversão genuína. Quantas pessoas que a gente já ouviu falar que se converteu, mas não permanece, e aquilo demonstra o quê? Que aquela conversão não é uma conversão genuína. Quantos famosos, de vez em quando a gente conversando aí, eu acho muito interessante o Rodolfo Abrantes, porque dentre os famosos que se converteram, ele é alguém que realmente mostra frutos de conversão. Lógico que tem outros, eu estou dando um exemplo de algum que acaba sendo mais conhecido, E por que nós precisamos permanecer firmes? Porque Cristo anuncia o Evangelho, porque permanecer firme anuncia o Evangelho aos que estão à nossa volta. De que forma? Simplesmente permanecendo firme, a gente mostra para as pessoas que aquilo que a gente está vivendo não é uma ilusão. O que para alguns, essa é a verdade. Estão em uma ilusão, que nós estamos numa ilusão, que a gente está alienado, que a gente está qualquer coisa desse sentido. Não é verdade? Quando você permanece firme em Cristo, quando você testemunha de alguma forma, nesse caso permanecendo firme, nós estamos anunciando esse Cristo às pessoas. Precisamos permanecer firme, porque permanecer em Cristo fortalece os fracos na fé. A igreja, irmãos, é a reunião que existe, principalmente, ou um dos principais motivos, é o fortalecimento mútuo. Como que isso acontece? Quantos de nós não chegamos aqui num certo dia desanimados, num certo dia tristes, cansados, e a gente vê o exemplo de alguém que está ali firme, animado com a obra, e a gente não se fortalece? A gente vê alguém
do nosso lado está orando com mais fervor e a gente pensa, não, eu também posso continuar. Então, permanecer em Cristo fortalece os fracos da fé. Permanecer em Cristo prova também a fé verdadeira no último dia. Apocalipse 2,10 diz assim: não tenham medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Permanecer firme em Cristo prova uma fé verdadeira, não durante a vida simplesmente, mas também no último dia. Amém? Amém. Irmãos, estão comigo aqui? Amém. Bora, então vamos. Por que nós precisamos permanecer em Cristo? Porque nos permite produzir frutos. Não é o que está escrito em João capítulo 15? Sem Ele nós nada podemos fazer. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós, é o que diz a palavra. Porque de outra forma não tem jeito. Nós podemos, irmãos, ficar uma vida inteira pregando para as pessoas, mostrando para elas a palavra. Se não estivermos em Cristo, não vai adiantar. Você só perdeu tempo, porque é preciso estar em Cristo para produzir fruto. Amém? Precisamos desse relacionamento com Ele. E é interessante que esse relacionamento, irmãos, não nasce na ausência de problemas. Nós vamos enfrentar mesmo problemas, situações contrárias que precisam acontecer. Nós precisamos passar para que Deus faça a vontade dele nas nossas vidas. Em segundo lugar, a segunda orientação é busquem a unidade e a reconciliação. Filipenses capítulo 2 e 3, versículo 2 e 3. O que eu rogo a Evódia e também assim, é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Com Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Irmãos, conflitos entre irmãos, eles enfraquecem o testemunho. Isso não é muito difícil da gente imaginar. E aqui a gente vê uma situação provavelmente muito séria, que Paulo chega a citar na carta esse problema envolvendo essas duas irmãs. Parece que é parente minha, né? O nome está ali, ó. Evódia, Cinti e América, parece que é um monte de irmão. E aí é interessante que Paulo, ele não entra no mérito de quem está certo, de quem está errado, mas ele também não deixa de citar. Ou seja, ele não ignorou o problema, o que é muito bom. Não podemos ignorar esse tipo de problema. Mas ao invés de ficar escolhendo um lado, alguma coisa assim, ele faz duas coisas muito interessantes, irmãos. Nós precisamos aprender com isso. Primeiro, em vez de entrar no mérito, o que é que ele cita? A importância delas no serviço. Olha o que está escrito no texto. Pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. E ele termina no versículo 3 assim, ó: os seus nomes estão no livro da vida. Irmãos, Paulo teve uma sabedoria tremenda para tratar isso aqui. Porque ele não deixou de citar, provavelmente era algo sério, mas ele também não escolhe lado, mas ele não deixa. E ele usa, eu não sei se uma estratégia dele ou do Espírito Santo, valorizar aquilo que elas já tinham feito. Aquilo que elas já tinham feito juntas, que era muito mais importante. E aí, a gente pode perceber que, além disso, ele também traz uma responsabilidade da igreja em resolver esse problema. Então, além de destacar a importância delas no serviço, ele joga uma responsabilidade para a igreja. No verso 3: sim, peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude. É interessante aqui também, irmãos, porque demonstra que esse problema era um tipo de problema que não era para ser deixado de lado.
Precisava de uma intervenção da liderança para que essas irmãs deixassem essa briga de lado, para que elas pudessem ser maduras e pudessem se perdoar e seguir, tocar a vida cristã delas. Amém? Está entendendo? Então, como ele estava distante, e não dava para ele sentar as duas ali, uma de frente para a outra e resolver a questão, o que ele faz? Pede para alguém que está lá, junto com ela, para ser um auxiliar, para fazer uma intervenção, para que elas pudessem, enfim, resolver aquela questão. Isso é muito interessante, porque a igreja ela tem essa responsabilidade de restauração. E a gente vê isso claramente aqui quando Paulo pede esse irmão leal, fiel aqui, companheiro dele, para intervir, para ajudá-las nessa questão. Nós possamos também aprender a ser restauradores da vida cristã das pessoas e não espalhar ainda mais as más conversações, a notícia que você ficou sabendo de alguém, que nós possamos ser esses restauradores. Amém? Uma terceira orientação é: viva uma fé marcada pela alegria. Verso 4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. E essa alegria, irmãos, não é uma alegria circunstancial, não é uma alegria que depende da situação que nós estamos passando, das circunstâncias, mas a alegria em Deus, a alegria naquele que pagou um preço pelas nossas vidas, a alegria naquele que é poderoso, naquele que é soberano, a alegria naquele que envia o seu Filho para morrer em nosso lugar. E essa repetição não mostra um exagero, mas uma ênfase. E eu vou aqui citar, eu gosto de ver a alegria basicamente em 3 estágios. Primeiro tipo de alegria que a gente vê, a alegria pelo que Ele fez. Quando nós precisamos nos alegrar no Senhor, a primeira coisa que nós precisamos olhar é para trás. A alegria pelo que Ele fez. O que Ele fez, irmãos? Romanos 5:8 diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus não esperou nós ficarmos santos para Ele enviar Jesus, até porque isso nem seria possível, porque Ele envia Jesus e ainda assim nós somos pecadores segundo o pecado que já habita em nós. Mas em Cristo, obviamente, somos livres, santos, santificados por Cristo, mas carregamos o DNA pecaminoso ainda. Então, olhar para trás é uma das formas de ver essa alegria ou se alegrar em Deus. A nossa alegria pelo que Ele já fez. Tem aquela música que fala que o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio e morreu em nosso lugar. Já veio. Sem Ele nada seria possível, a nossa reunião seria em vão. Em segundo lugar, a alegria pelo que Ele fará. A nossa esperança precisa e deve estar em Deus. Nós criamos expectativas, irmãos, sobre muitas coisas. Criamos expectativas agora que o ano se iniciou, um novo ano, então eu vou começar na academia, eu vou orar mais, eu vou ler a Bíblia, eu vou, sei lá o que a gente vai fazer, mas a gente cria um monte de expectativas. É ou não é? Expectativas do novo trabalho, do novo salário, receber um aumento aí, grande. E amém, isso é bom. A gente precisa de fato criar expectativas, mas a verdadeira alegria nós só encontramos em Deus. Não é na economia do país, não é na paz que você acha que às vezes tem à sua volta ali, mas em Deus. E em terceiro lugar, eu gostaria de citar a alegria pelo que Ele está fazendo. E eu não consigo citar a alegria por aquilo que Ele está fazendo sem citar a vida de Jó. Por que Jó? Se a gente pegar o livro de Jó e ler só os primeiros versículos e os últimos, a gente vai achar que a vida
Ó, tranquilo. De boa, né? Estou falando de um homem temente a Deus, um homem que criou seus filhos e tinha um compromisso em fazer sacrifícios pelos filhos para, se caso eles pecassem contra Deus, o sacrifício já estava feito ali. E a gente vê no final da vida dele, ele recebeu o dobro de tudo que ele tinha, mais 10 filhos. Mas esse não é o caso da história de Jó. Pode ter alguém que acha que fosse desnecessário, uma vida tão terrível quanto a de Jó, uma vida tão catastrófica quanto a de Jó, uma vida tão dolorosa quanto a de Jó fosse desnecessária. Mas nós não podemos ignorar o processo que ele vai. O livro de Jó não é sobre riquezas perdidas ou recuperadas, não é sobre filhos bem-sucedidos, não é sobre um pai cuidadoso e temente a Deus, não é sobre maus ou bons amigos, aqueles amigos lá, mas sim sobre um homem que conhecia a Deus e ouvia falar, e no final desse livro ele declara que agora os olhos dele podiam ver o Senhor. O livro de Jó não é sobre restituir Deus. Alguns podem usar para isso. Não, o livro de Jó é para falar de um homem, mesmo sendo temente a Deus, mesmo sendo tentador, ouvir a Deus conhecer a Deus de ouvir falar, mas agora ele diz que os olhos dele podem ver o Senhor. O que o livro de Jó fala? De um relacionamento profundo. Não basta uma obediência achando que de alguma forma a gente vai acrescentar algo à nossa vida, comprando Deus com a nossa obediência. Não. O livro de Jó mostra que nós precisamos nos relacionar com Deus. Esse é o principal, esse é o mais importante. Então nós precisamos ter alegria, irmãos, por aquilo que Ele está fazendo. Porque o que Ele está fazendo, assim como Jó, nós podemos não entender as situações que estão acontecendo na nossa vida. Assim como Jó, talvez você pode estar ali com uma esposa, que fala para ele amaldiçoar Deus e morrer logo de uma vez. Mas assim como Jó, nós precisamos ter alegria por aquilo que Ele está fazendo. Embora a gente não entenda, nós sabemos que a nossa alegria, que a nossa vida está diante do Senhor. Amém? E também, só citando que a alegria é um dos frutos do Espírito. Você foi salvo. Por qual motivo nós precisamos ou vamos caminhar Cristo? Você foi salvo por Cristo. Alegre-se. Amém? O que mais precisa acontecer para que a gente possa viver essa alegria? Ele já fez tudo. A segunda orientação aqui é: demonstre um espírito manso e equilibrado. Verso 5: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Essa palavra aqui, ela é traduzida como moderação, gentileza ou equidade. Então a amabilidade aqui, ela traz, vamos dizer, nos mostra duas coisas que a gente pode usar para tentar definir essa palavra. Primeira coisa é a falha humana. De acordo com as nossas falhas, seria razoável o quê? Nos condenar. Assim nascemos, já caminhando para o inferno. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos, se eu não me engano, 3:23. Todos pecaram, estão separados dessa glória, estão caminhando para uma condenação. Então, o que seria razoável? Nos condenar. E aí, a gente vê, além da falha humana, a gente vê a ação de Deus. Aí que entra que Deus usa essa amabilidade ou moderação para tratar os nossos pecados. É essa intervenção da misericórdia, da graça divina, que faz com que Deus não aplique aquilo que a gente merece, mas que Ele use essa moderação
para temperar a justiça de Deus. Isso é interessante, porque às vezes alguém pode dizer assim, mas então Deus é injusto. Porque se a gente merece e ele não faz, então ele é injusto. Não é isso. A moderação, ela traz esse tempero para essa justiça de Deus. Moderação não é passividade de Deus, moderação não é favoritismo de Deus, moderação não é um partidarismo de Deus, moderação não é renunciar à verdade para usar misericórdia. Deus continua sendo justo, Deus continua sendo santo, mas isso tudo vem temperado, digamos assim, com essa moderação, quando Ele usa dessa graça e dessa misericórdia para as nossas vidas. E aí ele fala também, finaliza o versículo aqui, perto está o Senhor. Olhando sobre isso, estudando sobre isso, eu achei interessante porque parece que esse pedaço do versículo está fora, né? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Tem um ponto que fala, perto está o Senhor. Parece que está fora, né? E aí há, digamos, um consenso, né, de vários estudiosos que isso pode ser aplicado nos dois sentidos. Tanto de que Deus está perto de nós para que a gente tenha essa amabilidade, essa moderação, quanto perto está o Senhor da sua volta. E na verdade não faz diferença aqui se é para um, se é para outro ou se é para os dois, né? Perto está o Senhor. Pronto. Amém. A quinta orientação está lá no verso 6, está quase acabando, está vendo? 1, 2, 3, são 9 versículos. A quinta, muito interessante, troquem a ansiedade pela oração. Verso 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Amém? Ansiosos aqui significa atraídos para direções diferentes. E obviamente está associado à ansiedade, à angústia, e significa também estreiteza, funila, né? Ou aperto. Se a gente for trazer o significado mais para nós, né? Quando a gente está apertado, está incomodado ali, né? E interessante que Fernandes chama isso de a ansiedade de estrangulamento da alma. E isso pode ficar tão sério que traz alguns sintomas físicos. Ou seja, você sente algo mais num campo da mente e aquilo traz sintomas físicos, como dor de cabeça, dores nas costas, úlceras, mal-estar, diminui a capacidade de raciocínio, digestão e inclusive coordenação motora. Meu Deus, Deus tem misericórdia, né? Para que a gente não viva ansioso. Porque, irmãos, o que não falta são situações para que a gente viva ansioso. Inúmeras situações podem nos levar a ficar ansioso. A ansiedade ela é constituída por pensamentos, mente, e por sentimentos, coração, incorretos, veja bem, incorretos, acerca das circunstâncias, pessoas e coisas. O que pode causar, né, essa ansiedade? A gente está falando, vamos citar algumas coisas aqui. A ansiedade pode ser fruto, por exemplo, de olharmos para os problemas, ao invés de olharmos para Deus. Vocês já ouviram falar que mais ou menos 90% dos problemas que a gente tem, na verdade a gente não tem. Mais ou menos 90% de tudo aquilo que você chama de problema, eles nem acontecem, nem chegam a acontecer. É um número que deixa a gente assim. Será? Aí você às vezes começa, né, a fazer uma avaliação da sua vida, o que te cerca, o que de fato está te preocupando, e aí você percebe que muitas das preocupações são só projeções. Nós não estamos de fato vivendo aquilo, são só projeções. Você está pensando no amanhã, você está pensando no que pode acontecer daqui a um mês, ou seja, esse problema não existe. E a Bíblia fala o quê? Para a gente viver cada dia o seu próprio mal.
Aí a gente quer viver todos os dias do ano de 2026, hoje. Aí a gente morre mesmo. Aí os sintomas físicos vêm. A ansiedade também pode ser fruto de relacionamentos quebrados. Irmãos, a gente viu aqui o caso das irmãs lá em Gódia e Cinti. E elas não são as únicas, não. Nós somos seres extremamente problemáticos. Nós temos uma capacidade enorme de nos ferir, ou não? Às vezes é uma coisa que a pessoa fala que ela nem pensou em falar, só saiu da boca dela, a gente entende aquilo como algo pessoal e que a pessoa já não gosta de mim, e bem que eu percebi que ela nunca gostou de mim, e começa um monte de problema que ela criou na cabeça dela que nunca existiu. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque a gente tem a capacidade. Isso eu estou falando dos que não existe. Agora a gente tem de fato uma capacidade de deixar o outro chateado e vice-versa. Coisa nossa, coisa do ser humano mesmo. Amém? A ansiedade pode ser fruto de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Eu acho que isso aqui é algo, digamos que mais comum do que a gente imagina. Preocupações com as coisas materiais, tanto com as coisas materiais no sentido de bens materiais, quanto com as coisas materiais mesmo. Aquilo que a gente pode ver vai nos causar mais ansiedade. Por quê? Porque para nós é o real. Nós valorizamos o que é palpável, o que é real. Nós temos, tipo assim, eu olho para a Kátia e a Kátia não me cumprimentou, não deu um sorriso. É o que eu vi. Então a gente tem essa capacidade de levar em conta de fato o que é material. O próprio Jesus fala assim: como você ama, como você diz que me ama, se o seu irmão a quem você pode ver, você não ama? Não é verdade? A gente fala que ama a Deus, mas não ama o irmão. Aí o próprio Cristo já fala: mas como que isso é possível? Não tem cabimento. Se o seu irmão que está do seu lado, que é material, que você consegue ver, é real, está na sua frente, você não ama, como você vai amar esse Deus que é invisível? Então nós precisamos tomar cuidado com essa preocupação exagerada com as coisas materiais. E quando eu digo coisas, são tudo que é material. O seu irmão, os bens, a nossa busca por alcançar, por conquistar. Paulo também aqui, ele aponta, ele não ignora os problemas. A gente citou alguns problemas que causam a ansiedade, mas ele aponta um caminho para se livrar da ansiedade. E qual que é? Oração, súplica e ação de graças. Se a gente pudesse resumir, ele falava através da oração. Mas Paulo foi além, falou não. Oração, súplica e ação de graças. Cada um com um significado. Tá bem, irmão? Está entendendo aí? Deixa eu ver aqui. Isso está escrito mais. Essa palavra oração, essa primeira palavra que ele trouxe, ela traz um sentido mais genérico. Mas isso não significa que está diminuindo a importância dela. E traz a oração, pelo contrário, traz a oração no sentido comum. Ou seja, no sentido que precisa ser algo natural na vida do cristão. A oração. De forma geral, o que o cristão precisa para se livrar da ansiedade? Oração. Então ela traz primeiro essa palavra, no grego ela traz mais esse sentido mais comum, mais genérico, que não significa que é menos importante, mas que precisa ser uma prática corriqueira nossa, uma prática comum nossa. Então, muitas vezes o nosso erro está justamente nisso. A nossa vida de oração comum, corriqueira, diária, está falha. E aí a gente só aparece para falar com Deus quando? Na súplica, que é a segunda oração. Essa palavra, na
falando uma oração em forma de súplica, que é, muitas vezes, quando a gente está com a causa que para a gente, aos nossos olhos, está perdida. É uma situação que alguém está desenganado pelos médicos, ou você, um familiar seu, que você não vê mais salvação para ele, que você já pregou, você já fez de tudo, já fez intervenção de várias maneiras para ajudar essa pessoa e não conseguiu, e aí nós partimos muitas vezes para essa súplica, que é um pedido mais intenso. Não é mais a oração genérica, aquela do dia a dia, é uma súplica. Amém? O problema é que muitas vezes a gente faz essa oração, a gente só faz essa oração, e a gente esquece da genérica, do dia a dia, de caminhar com Deus o tempo todo. O que nos impede, né? De estar caminhando e orando e pedindo a Deus e falando com Deus ali na sua mente. Não tem nada que nos impede. E tem também a oração de ação de graças, que é uma oração de gratidão. E mais uma vez eu quero citar Jó, lá no capítulo 1, 21, ele diz assim: e disse, não saí do ventre da minha mãe, não tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A ação de graça é aquela que nós estamos satisfeitos em Deus. É aquela que nós não precisamos estar satisfeitos com a situação, mas plenamente satisfeitos em Deus. Irmãos, é interessante a gente pensar sobre isso, porque aqui não é que Jó estava gostando de passar pela situação que ele estava passando, de perder todos os bens e perder 10 filhos, e a esposa também, nesse momento foi o que aconteceu, e ficar absolutamente sozinho. Não é para Jó ficar simplesmente rindo, igual um bobo alegre, aceitar aquilo no sentido de satisfação, naquele sentido de estar tudo bem, mas é no sentido de que há algo muito maior que nós precisamos colocar a nossa esperança. E esse algo muito maior é Deus. Esse algo muito maior é estar totalmente saciados em Deus. Às vezes, nós podemos ou falar coisas, ter reações, que parece que a gente não serve a Deus. Parece que a gente, em algum momento, tende a achar que Ele se esqueceu de nós. A própria palavra diz que ainda uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor. E a gente está aqui preocupado com a economia, a gente está preocupado em desenvolver coisas na nossa vida, preocupados, que eu digo preocupados mesmo, no sentido nocivo da palavra, em alcançar coisas que Deus talvez não dá no tempo ainda de você alcançar. Nós estamos desesperados, falando, Deus deve ter me abandonado, eu cuspi na cruz, deve ser isso. E a gente tende a olhar muitas vezes para isso. Mas isso vem do entendimento errado, de achar que Deus tem a obrigação de fazer certas coisas para nós que Deus não tem. Deus não é seu escravo, Deus não é seu servo, não. É o contrário. Deus não tem que te abençoar, embora Ele queira, embora Ele tenha, embora Ele esteja te abençoando. Talvez não naquilo que você quer, mas Ele não tem que fazer. Ele faz porque Ele quer, porque Ele é bom, porque Ele está nos preparando para receber. Muitas vezes esse é o tempo de Deus ainda que não chegou. E como eu disse, continue, crie expectativas, ore, trabalhe, estude, mas não coloque Deus contra a parede achando que Ele está te devendo algo, porque se tem alguém que deve, somos nós a Ele. Amém? Para onde nós corremos quando as preocupações dessa vida vêm contra as nossas vidas? Para onde?
para Deus? Ou nós corremos para a rede social, nós corremos para um amigo de trabalho, sei lá. Vamos para a próxima orientação aqui, que é experimentem a paz de Deus. Então a próxima orientação é experimentar a paz. Verso 7 diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Guardar as emoções, que é o coração, guardar pensamentos, mente. E é interessante que o coração que estava cheio de ansiedade, agora pela oração está cheio de paz. Olha o caminho que Paulo vai levando com esses irmãos. Ele falou de algumas situações e aí a gente chega nesse momento de não andar ansiosos e tal, e aí ele oferece algo. Ou ele, melhor, ensina que isso vai dar um resultado. Através da oração, da súplica e da ação de graça, vocês vão alcançar algo. É uma paz. Não é mais cheio de ansiedade, mas a paz. E nós podemos destacar aqui que Paulo fala 3 verdades importantes sobre a paz. Não está claramente, mas está intrinsecamente aqui dizendo isso. A paz que recebemos é uma paz divina e não terrena. Não é uma paz de cemitério, de silêncio, ninguém fala nada. Não é essa paz. Não é a paz que você acha, aqui em casa é tudo tranquilo, o bairro que a gente mora é uma paz, porque ninguém cuida nada. Não é essa paz. Não é a paz que é produzida por circunstâncias. Graças a Deus, Deus tem me guardado, eu não tenho vivido problemas. É até meio estranho isso, porque o crente ele tem que ter uns probleminhas, senão a gente fica mal acostumado. Não é uma paz gerada por governos humanos, né? Se tem economia ou qualquer outra coisa. A verdadeira paz não é encontrada no pensamento positivo, na ausência de conflito ou em bons sentimentos. Ela procede do fato de saber que Deus está no controle. A paz que excede todo entendimento, ela aparece ou procede desse fato de saber que Deus está no controle. Às vezes a gente acostumou, né? A gente acabou deixando essa frase sem o verdadeiro peso que ela tem, que a pessoa está passando por algum problema e a gente fala, Deus está no controle. E ela sai tão assim. Mas se de fato a pessoa entendesse isso, tanto a que fala quanto a que ouve, entender o que de fato significa Deus está no controle, nós alcançaríamos essa paz que excede todo entendimento. A paz de Deus, ela transcende a compreensão humana, irmãos. Por que ela transcende a compreensão humana? Porque ela coexiste com a dor. Lembra do caso de Jó que nós citamos? Quem deu tudo. E quando a gente diz tudo, é tudo mesmo. Jó perdeu tudo. Fala perdeu tudo hoje, perdeu tudo, né? Não, Jó foi tudo. O bem dos filhos, a esposa, a saúde. Mas ainda resta algo. A paz que excede todo entendimento. Essa paz que transcende essa compreensão humana. E as pessoas vão olhar e não vão entender nada. Como que você, passando por essa situação, está tão tranquilo? Porque essa paz transcende. Ela coexiste com a dor, com as lágrimas, com o luto, com a morte. Sadraque, Mesaque, Abednego lá, ó, se você não adorar aqui, vai tacar você lá na fornalha. Fornalha, né? É Leões ou Daniel? Olha, eu quase confundo. E aí tacaram eles lá. E eles o quê? Fiquem sabendo, olha, o Senhor pode nos livrar. Mas ainda que Ele não livre, mesmo assim nós também não nos dobraremos. Isso é paz, irmãos. A paz de Estevão, ser apedrejado e falar, Senhor, não leve em conta o que eles estão fazendo, perdoa. E pedra na cabeça. Por que ele fez isso? Paz que excede todo entendimento. Ninguém estava vendo nada, mas ele olhou para o céu e viu Cristo esperando ele. O que a gente pode esperar mais da vida?
que Cristo nos espera. Aí a gente vai dizer como Paulo mesmo, né? Eu prefiro partir. Mas já que Deus quer que eu faça algo, então eu fico. Ele diz que ele prefere morrer e estar com Cristo. Foi o que Estevão fez. A paz é uma sentinela celestial ao nosso redor. E é interessante que a palavra guardar, não é o que diz lá a palavra, é a paz de Deus que recebe o entendimento, guardará. Guardar aqui traz a ideia de uma sentinela, um soldado na torre de vigia. Eu achei muito interessante, protegendo a cidade. Essa é a paz de Deus, nos protegendo. Não é que os problemas não existem, não é que lá fora não esteja em guerra, bombardeio ou qualquer tipo de situação, mas há uma sentinela que é essa paz de Deus dentro do nosso coração nos guardando. Tem uma frase do William Hendricks, diz assim: os filipenses estavam acostumados a ver as sentinelas romanas montarem guarda. Assim também, se bem que em um sentido muitíssimo profundo, a paz de Deus montará guarda à porta do coração e da mente. Ela impedirá que a torturante angústia corroa o coração. O homem de fé e oração tem se refugiado naquela inexpugnável cidadela da qual ninguém jamais poderá arrancá-lo. O nome dessa fortaleza é Jesus Cristo. Aleluia. Essa é, ou deve ser, irmãos, a nossa fortaleza. E é uma coisa que eu peço muito a Deus, é para Ele me dar essa base. Porque às vezes a gente olha para os problemas e eles estão bem maiores mesmo. Eles estão muitos. E às vezes vem muita quantidade. Além de serem grandes, às vezes eles vêm muita quantidade. E a gente precisa passar por eles. E é só estando nessa fortaleza que é Cristo que a gente vai conseguir. A paz que você busca nasce em Deus ou ela vem das circunstâncias? O seu estado, entre aspas, de espírito depende de Deus ou das circunstâncias. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que isso é fácil, mas é possível. Amém? Amém. Mais uma orientação aqui que o texto nos traz. Disciplinem os pensamentos, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Versículo 8. Pensamentos errados, irmãos, nos levam a comportamentos errados. Comportamentos errados nos levam a sentimentos errados. 2 Coríntios 10 diz que nós precisamos levar todo pensamento cativo a Cristo. É basicamente o que o texto está nos mostrando aqui. Nos mostrando que há uma batalha na nossa mente. Há uma batalha, porque se de fato nós olharmos para as circunstâncias, se de fato nós olharmos para aquilo que está à nossa volta, é desanimador. Várias e várias situações. Se a gente olhar para o Brasil, para os políticos corruptos e sugando o povo, se a gente olhar para as ruas, a maldade das pessoas, o roubo, a criminalidade, se a gente olhar para o desânimo das pessoas, da igreja, ou aquela pessoa muitas vezes que está no seu trabalho, que reclama da vida o tempo todo, 24 horas por dia, se nós olharmos para todas essas situações, de fato, nós vamos paralisar, nós vamos morrer. Mas o homem, o ser humano é aquele que pensa. Parece coaching, né? Mas não. É a gente se encher da palavra, daquilo que é verdadeiro. Não é pensamento positivo, irmãos, mas é cuidar para aquilo que ocupa a nossa mente não seja reduzido a coisas que não agradam a Deus. Em Tiago 1,
14, 15 diz assim: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. É interessante a gente ver isso aqui, porque começa o desejo, começa na mente. Ele está falando sobre o pecado. E a gente está falando sobre problemas, situações e várias coisas. E Paulo cita 7 pensamentos que precisam ocupar a mente cristã. Quais são esses pensamentos? Primeiro, tudo que for verdadeiro. Pensamentos alinhados com a realidade, irmão. Livres de falsidade, de imaginação excessiva e livres de engano. Esses devem ser os nossos pensamentos. Lembra que eu falei que 90% dos nossos problemas, eles de fato não existem, a gente criou esses problemas? A gente está acreditando em mentiras. E Paulo está falando, tudo que for verdadeiro. Verdade, o que é fato? Os problemas que você está lidando hoje na sua vida, o que de fato é fato? O que você está inventando? O que sua imaginação está inventando? Precisamos nos atentar ao que é real, ao que é verdadeiro. Um outro pensamento, ele fala do que é respeitável, pensamentos dignos, honestos e coerentes com a vida vivida com culto a Deus. Respeitável, tudo que for respeitável. É ter consciência, isso é interessante, é ter consciência de que o universo inteiro é santuário de Deus. E aí é interessante porque tudo que envolve a nossa vida, a gente precisa passar uma peneira para que isso seja respeitável a ponto de estar apto para esse santuário de Deus, que é onde você estiver. Todo o universo é esse santuário de Deus, é ter esse respeito. E aqui eu não sei os irmãos que confessar um pecado, eu acredito que eu falo muito nisso. Porque muitas vezes a gente fala, brinca com certas coisas que a gente de alguma forma perde a noção disso. Ainda que seja sem essa maldade de fato, talvez a gente se perca disso. Então é algo que a gente precisa analisar. Tudo aquilo que for respeitável, tudo aquilo que for justo, pensamentos corretos diante de Deus e das pessoas, marcados por retidão e senso de dever, tudo que for justo. O nosso senso de justiça, irmãos, ele é bem problemático enquanto seres humanos caídos. Nosso senso de justiça é problemático. Por isso é que no senso de justiça a gente precisa levar em conta aquilo que Jesus fez na cruz, a forma que ele, como ele nos limpou. Nós precisamos ser verdadeiramente honestos e buscar essa justiça baseada em Cristo e não em nós, naquilo que a gente acha. Porque como seres humanos caídos, a nossa justiça, a Bíblia diz que é comparada a trapos de imundícia, ou seja, a nada, a lixo. Então, só para a gente tomar cuidado. Tudo aquilo que for puro, pensamentos moralmente limpos, sem contaminação, que foram purificados e se tornaram aptos e adequados ao serviço e à presença de Deus. Pensamentos puros, irmãos, é outro também, porque para a gente, o nosso senso moral pode considerar algo puro, mas o que de fato é puro? Basicamente é algo que foi purificado, tornado apto e adequado ao serviço e à presença de Deus. Então não é puro baseado no seu senso moral, é puro baseado na palavra. Amém? Tudo aquilo que for amável, pensamentos agradáveis que despertam amor, promovem paz e não causam danos de sabor aos outros. Amável, agradável, né? Um tempero, tem um tempero, não é simplesmente falar de um amor vazio. Amável não é simplesmente falar de um amor vazio, de uma paz vazia. É falar de um amor que tem esse tempero
do que Deus fez por nós. Porque senão, às vezes, fica muito assim, sabe? A palavra amor fica muito... abre demais ali, leve, e um amor que é sem sentido, sem valor. O amor, ele precisa ter esse valor. O amor de Deus por nós, ele mostra o seu valor de várias maneiras. Uma delas é Cristo morrendo por nós. E Cristo morrendo por nós, vamos falar da dor física. Não é algo sem valor, não é algo vazio. É algo que foi penoso para Ele cumprir. A ponto dele falar: se possível, passa de mim esse cálice. É algo que extrapolou o físico. É algo que inundou a mente. O que ele passou. Então não é um amor bonitinho de dorama, né? Dorama está na moda aí, fala dos doramas. Não é um amor bonitinho de dorama, você vê 3 temporadas, casal pegar na mão, aquele trenzinho bonitinho, fofinho. Não. O amor aqui é doloroso. Será doloroso para nós também provar, de alguma forma, se é que tem como fazer isso, que amamos a Deus também. Que o preço que Ele pagou não foi à toa, que nós também estamos dispostos a servi-lo, ainda que isso nos custe a vida, como foi o caso dos apóstolos, como foi o caso do próprio Paulo, decapitado. Tudo que foi de boa fama, pensamentos e palavras que edificam, apropriados e dignos de serem ouvidos por Deus, e também virtude e louvor, pensamentos que refletem a excelência moral e tudo o que merece a aprovação de vida. Você está cuidando dos seus pensamentos? Nossos pensamentos estão baseados nas notícias criminais, nas notícias de guerra, nas notícias de como o país anda mal, e de como ele está na mão de corruptos, e de como nós estamos presos, andando na rua, estamos presos, não temos a liberdade. Será que os nossos pensamentos, nós temos cuidado deles? E por último, irmãos, a última orientação aqui é: pratiquem uma fé coerente. Só recapitulando, são 8 orientações que Paulo nos dá. Permaneçam firmes no Senhor, verso 1. Busquem a unidade e a reconciliação, verso 2 e 3. Vivam uma fé marcada pela alegria, verso 4. Demonstrem um espírito manso e equilibrado, verso 5. Troquem a ansiedade pela oração, verso 6. Experimentem a paz, verso 7. Disciplinem os pensamentos, verso 8. E pratiquem uma fé coerente, verso 9. Um dos grandes desafios, irmãos, da vida cristã é praticar uma fé coerente. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Mais uma vez ele cita o Deus da paz, mas antes disso ele tem uma capacidade de citar a própria vida como coerente, e que os irmãos imitassem aquilo que eles aprenderam, receberam, ouviram e viram nele. Ele coloca a própria vida como prova, né? A fé cristã, ela deve ser visível nesse comportamento, por várias e várias maneiras. Você, tem a frase do Billy Graham, é que você é a Bíblia que o mundo lê. Algumas pessoas não vão abrir a Bíblia para ler. Qual que é a Bíblia que eles vão ler? Você. Se você é um chatão insuportável, ou se você é alguém que de fato tem aquele amor temperado, cuidado com as pessoas, o amor, ou se você não liga, você é passivo, você não está nem se importando se a pessoa vai para o inferno ou não. Nós precisamos entender isso. Não basta saber, né? Eu prefiro praticar. Essa coerência, esse equilíbrio entre o que nós sabemos, entre o que nós professamos e entre o que nós praticamos.
O pastor já citou isso recentemente, né, que às vezes há uma diferença muito grande entre aquilo que a pessoa prega e aquilo que ela vive. E essa distância não pode ser muito grande. Aquilo que a gente prega, obviamente, vai ter uma distância daquilo que a gente vive, porque a gente está aprendendo. Nós temos pecados para lutar, mas nós precisamos fazer com que essa coerência aumente, com que esse equilíbrio aumente, a ponto de aquilo que a gente professa, de que aquilo que a gente sabe, seja próximo de aquilo que a gente pratica. Paulo, como qualquer outro, irmãos, tinha também lutas, batalhas contra o pecado, mas isso não foi impedimento para ele se colocar como exemplo dos irmãos de Filipenses e também para nós. Ele era ser humano como qualquer outro. Jesus, sendo Deus, 100% Deus, 100% homem, também teve as suas dificuldades. Eu citei aqui ele no Calvário, a ponto de ir para o Calvário e passa de minhas casas. Se possível. Porque nós temos dificuldades, nós temos problemas. A vida que nós levamos está próximo da vida que nós pregamos ou que nós conhecemos. Aquilo que nós vivemos está próximo daquilo que a gente prega. E no final ele termina: o Deus da paz será conosco, ou conosco, estará conosco. Então, irmãos, aqui nós encerramos esse texto que nos apresenta um cristianismo vivo, prático e muito espiritual. Embora nós falamos de vida e de prática, nós não alcançaremos isso se não for espiritualmente, através da oração, através da súplica, através da ação de graça, através de entregar a Deus as nossas vidas, os nossos problemas, os nossos conflitos, as nossas ansiedades, assim como o conflito das irmãs que eles têm. E Ele nos chama, a permanecer firme, a viver essa unidade, a cultivar essa alegria, a agir com essa mansidão, a vencer a ansiedade, a guardar a mente e o coração e a praticar essa fé diariamente. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar nessa hora. Amém. De pé, seus olhos fechados. Fale com o Senhor nesse momento. Abre o seu coração para Deus neste momento. Nós falamos de orientações práticas e foram diversos assuntos, mas todos os assuntos que nós enfrentamos diariamente. Paulo não está falando aqui para cristãos especiais, ele fala para cristãos comuns, e nós estamos incluídos nesses cristãos comuns. Nós estamos sendo chamados a permanecer firmes. Nós estamos chamados a buscar uma vida de alegria. Nós estamos sendo chamados a viver uma moderação, essa amabilidade com o próximo. Nós fomos ensinados a enfrentar a ansiedade com oração, com súplica. Nós entendemos que isso traz um resultado, que é a paz que excede todo entendimento. Nós fomos chamados a ter uma vida com os pensamentos que agradam a Deus, uma fé coerente. São vários assuntos. Nessa hora que você possa colocar a sua vida diante do Senhor. Eu disse que enquanto o ano vira, nós criamos expectativas. Então crie expectativa, irmão, para uma vida que agrada a Deus nesse novo ano. Uma vida em fazer algo diferente. Uma vida em se desafiar a estudar a palavra, a participar de ministério, a começar a ofertar se você não oferta, a começar a dar o dízimo se você não dá. Fazer algo diferente. Não é para comprar o Senhor,
mas é para que Deus possa nos tirar desse lugar que nós estamos ficando aprisionados, desse desânimo, dessa tristeza, para Deus nos tirar desse atoleiro de ansiedade, de problemas. Nós só olhamos e só conseguimos